Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia mais uma vez. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Finalmente nós vamos terminar essa série de exposição. Glória a Deus por isso. Foi um tempo tão bom de tanto crescimento, né? Na nossa vida. Queria dizer aos irmãos que temos lugares aqui na frente, viu? Alguns espalhados aqui. Foi um momento maravilhoso aí na nossa igreja. Meditamos sobre verdades aí sobrenaturais da palavra de Deus. Glória a Deus por todo esse tempo, pelas pessoas que passaram por esse púlpito, que nos abençoaram também com a palavra de Deus. Como é bom estar diante da palavra de Deus. Amém, irmãos? João, capítulo 21, nós vamos ler os últimos 2 versículos que não foram lidos no último sermão, não é isso? Terminando aqui de ler. João, capítulo 21, versículo 24 e 25, diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de ler a sua palavra nesse domingo. Obrigado, ó Pai, por esse tempo que nós passamos, ó Pai, lendo, escutando, meditando nessas palavras, ó Pai, nos relatos, em tudo que nós vimos, ó Pai, aqui no Evangelho de João. Obrigado, ó Pai, por ter nos abençoado e enriquecido o nosso conhecimento a respeito de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos revelar a paixão, o amor que o Senhor tem pelas pessoas, ó Pai. Obrigado por ter nos dado tanto. Obrigado por cada pessoa que abre o nosso coração, prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus. Faça com que, quando a gente sair aqui desse culto, desse encontro, nosso coração possa estar vibrando, alegre, feliz de saber que nós nos encontramos com o Senhor Jesus por meio da sua palavra e dos testemunhos, ó Pai. Que possa ser assim. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Olha só que poucas palavras que nos fazem pensar. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. E aqui escreveu: e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Provavelmente, essa é uma nota editorial, depois o escriba ou quem pegou aqui, o grupo de pessoas que estavam ajudando na finalização desse relato de João, fez a questão de colocar essa nota ao final daquilo que João já havia escrito, né? Eles colocam isso e deixam, né? Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É como se alguém tivesse terminado essa obra de fazer essa revisão, ou de fazer esse compilado, e dissesse: é verdade, tudo que João escreveu, tudo que ele disse, realmente é verdade. Nós damos testemunho de que aquilo que ele disse é a verdade. De fato, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De fato, os encontros foram verdadeiros. De fato, as palavras, o testemunho foi realmente trazido para todos nós com veracidade. É verdade o que João disse, é verdade o que João nos trouxe. O seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não é uma questão de quantidade, né? É um exagero que o autor está usando aqui. Mas, de fato, Jesus fez muitas coisas que nós não conhecemos, não é mesmo? De fato, Jesus andou e curou e falou muitas coisas a qual nós não temos conhecido.
Nós temos, por exemplo, os 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e João para nos contar a história de Jesus. E eles vão se complementando em muitas coisas, nos trazendo novidade em muitos deles, mas ainda falta tanta coisa sobre Jesus. Por exemplo, ninguém sabe, além daquele relato quando ele aparece no templo aos 12 anos, a gente não sabe como foi a juventude, a adolescência de Jesus, a gente não sabe como que foi as outras palavras, os outros ensinos, as outras vezes que Jesus se assentou com pecadores. Mas o que nós temos é suficiente para que nós possamos ter fé em Jesus Cristo. Para que cada um de nós tenha um encontro verdadeiro e real com Jesus e suficiente para nos trazer salvação. Aquilo que foi preservado pelo Espírito Santo nos relatos evangelísticos é suficiente para que eu e você tenha fé em Jesus, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Para que o caminho até Deus pudesse ser construído através dessa narrativa a respeito de Jesus e das falas e ditos de Jesus. O que é suficiente para a salvação nós temos. E isso já é riqueza demais. A gente faz uma pergunta, né? Quanto tempo demora para se fazer um discípulo de Jesus ou para formar um discípulo de Jesus? Nós dizemos que demora uma vida toda olhando para as palavras de Jesus. Uma vida toda olhando para os feitos de Jesus, uma vida toda tentando entender o que é de fato o reino de Deus, o que é água viva, o que significa esse milagre. Nós olhamos para as Escrituras com atenção e gastamos tempo ali em oração e meditação, porque é rico o relato, é surpreendente, nós vamos lendo e relendo, e isso é suficiente para nós. O que não foi escrito, não está escrito. Deus não realmente queria que tivesse ficado com as pessoas que viveram aquela experiência. Mas a certeza que eu e você devemos ter essa manhã é que aquilo que nós precisávamos conhecer a respeito de Jesus já foi escrito, já foi revelado na sua palavra. Amém? É a suficiência das Escrituras para nos trazer a revelação de quem Deus é e aquilo que Ele faz, principalmente no Seu Filho Jesus. Mas eu queria refrescar a memória dos irmãos. E João, para muitas pessoas, diferente dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João tem um tom que alguns autores vão dizer que ele é mais espiritual, no sentido de vai trazer palavras transcendentes, não se importa muito com as questões ali de relato, as pequenez, no sentido de os relatos históricos. João não está interessado em descrever simplesmente a realidade, ele está descrevendo a realidade também, mas João está preocupado em descrever os encontros espirituais, digamos assim. E para mim, o evangelho de João é o evangelho dos encontros, é o evangelho onde nós temos tantas conversas ali que Jesus vai tirando o foco da naturalidade das coisas ou da materialidade das coisas e vai trazendo esse tom espiritual transcendente, vai fazendo a gente se conectar às coisas do céu, do reino, do alto. Essa linguagem de Jesus vai aparecer várias vezes no Evangelho de João. E é por isso que eu queria rapidamente, você pode pegar a sua Bíblia aí, abrir em João capítulo 1, nós vamos fazer um tempo correndo aí pelas folhas, vamos virar as páginas aí, e eu queria descrever todos os encontros de Jesus. Não vou entrar em detalhe, mas eu queria lembrar você que participou das nossas exposições, você que assistiu às pregações pelo YouTube, eu queria lembrar para você dos encontros que foram expostos aqui, de como esses encontros foram enriquecedores para aquelas pessoas e para nós. João capítulo 1, nós percebemos o encontro de Jesus com João Batista, Jesus com André e Pedro, Jesus com Filipe e Natanael. No primeiro capítulo de João. No capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, nós temos o milagre das bodas de Caná, onde Jesus se encontra mais uma vez com a sua mãe. Quem assistiu o capítulo do The Chosen aí, é um capítulo maravilhoso, não é? E Jesus se encontra com as pessoas que estavam ali. Jesus transforma água em vinho, dá evidência de quem Ele é, do poder que Ele tem. Ele é o Criador, Ele é aquele que pode mudar a natureza da matéria. No capítulo 3, nós temos aquele maravilhoso encontro de Jesus com Nicodemos, e onde Jesus
diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. É no João capítulo 3 que nós encontramos aquele famoso versículo de que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. É João capítulo 3 que fala sobre isso. João capítulo 4, nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Que encontro sensacional, maravilhoso. O encontro onde Jesus diz que de fato ele daria uma água a jorrar para as pessoas que pudessem crer nele. Ele era o Messias, e é o Messias que se revelou àquela mulher. João capítulo 4, Jesus fala que a comida e a bebida dele é fazer a vontade de Deus. João capítulo 5, Jesus vai dizer vai encontrar com um paralítico junto o tanque de Betesda, e vai fazer aquele milagre. João capítulo 6, ele vai encontrar com uma multidão faminta, é onde acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, de fato, é aquele que supre todas as necessidades. Capítulo 7, Jesus vai se encontrar com os incrédulos, Jesus está se encontrando com uma diversidade de pessoas. No capítulo 8, ele encontra com a mulher adúltera e encontra também com os judeus, a partir do versículo 12 aí. No capítulo 9, Jesus encontra com o cego de nascença e faz aquilo que nenhuma outra pessoa viu na história de Israel: restaura a vista ao cego. No capítulo 10, Jesus, em um dos seus sermões, ele diz que ele é o bom pastor, aquele que tem a vida eterna. É o encontro de Jesus com os judeus. No capítulo 11, Jesus encontra com Marta e Maria após a morte de Lázaro. Essa pregação, inclusive, é uma pregação que você deveria escutar mais uma vez e ver mais uma vez. Capítulo 12, Jesus encontra com os gregos que queriam ver Jesus, já sinalizando que o evangelho não ficaria contido apenas aos judeus, mas que também seria levado aos gentios. Capítulo 13, Jesus se encontra com os discípulos para a última ceia, é onde acontece a cena do lava-pés. Jesus se encontra com os seus discípulos e nos ensina o caminho do reino, o caminho da humilhação e do serviço. No capítulo 14, Jesus, ainda nesse encontro da última ceia, ele diz para os seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, ele diz aquela famosa, ele usa a sua analogia da videira. Jesus dá a entender e mostra para os seus discípulos que ele é a videira verdadeira e nós, os ramos que foram enxertados em Cristo e a da qual o Pai espera que cada um de nós frutifiquemos. No capítulo 16, respira aí. No capítulo 16, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, que nos garantiria essa vida no reino e essa capacidade de agradar a Deus em todas as coisas. Capítulo 17, nós temos o relato da oração sacerdotal. Jesus ora por si, por seus discípulos e pelo povo que viria a crer nele. Jesus nos ensina a oração sacerdotal. Capítulo 18, nós temos Jesus e o encontro que ele tem com Judas e a multidão, todos os líderes ali daquele povo, né, os fariseus daquela época, o encontro com Anás, o encontro com Pilatos está preservado no capítulo 18, nós temos aí o relato do julgamento de Jesus, ele já está prestes a ir à cruz. Capítulo 19 continua relatando o encontro com Pilatos e como ele vai ser condenado à morte. No capítulo 20, nós já temos o capítulo da ressurreição, o encontro com Maria Madalena ali na entrada do túmulo e também o encontro com os discípulos, quando ele entra naquele lugar e os discípulos que estavam com medo são cheios de paz, porque Jesus ressuscitou. E finalmente, no capítulo 21, que foram os capítulos expostos nesses últimos cultos, nós percebemos o encontro de Jesus com os discípulos no mar de Tiberíades,
tanto Jesus promovendo o encontro que restaura, Jesus tendo a sua conversa com o apóstolo Pedro, a pregação do último domingo, onde Jesus comissiona o apóstolo Pedro mais uma vez, ou relembra ele da sua tarefa, cuidar de pessoas. Vocês desejam amar Jesus? Cuidem de pessoas. Tá vendo? Foi isso que a gente estudou nesses últimos anos aqui na igreja. Meditando em cada passagem, em cada capítulo, meditando em cada encontro. Nós percebemos no Evangelho de João um Jesus pessoal. De fato, o Verbo se fez carne. Não esqueça disso. Deus não se manteve alienado da sua criação. Deus estava comprometido com a sua criação. E não tendo quem pudesse resolver o nosso problema com o pecado, não tendo quem pudesse resolver o nosso problema com a incapacidade de se relacionar com Deus, o próprio Deus se faz ser humano e assume o nosso lugar. E vence aquela luta a qual nós sempre éramos perdedores, a qual nós sempre éramos derrotados. O Verbo assume a natureza humana e vive em santidade, em perfeição, mas não em uma bolha, vive em perfeição no meio de um mundo caído. Se você olhasse para as Escrituras e percebesse essa grandeza, você ficaria cada vez mais alegre e cheio dessa consciência de que é a salvação. Um salmista, inclusive, ele diz que ele precisa do perdão de Deus e ele precisa que o perdão de Deus venha de tal maneira que Deus restaure nele a alegria da salvação. A alegria da salvação é a consciência de que, de alguma maneira, a graça de Deus te alcançou de maneira tão especial que fez com que você, pecador, inimigo de Deus, se tornasse agora amigo de Deus. E pensar na nossa queda, na nossa depravação, nos faz olhar para esse Jesus e amá-lo e desejá-lo e se alegrar com as verdades que estão escritas a respeito daquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós. O Deus que é todo santo andou como ser humano nesse mundo caído. Sofreu a condição de fragilidade que nós temos, eu e você. Foi tentado, foi injuriado, foi perseguido, foi abandonado, foi traído, mas permaneceu fiel, com o objetivo de resgatar eu e você para Ele, fazer de nós o seu povo. Deus não estava limitado a uma etnia, não estava limitado a Israel ou ao povo judeu. Deus queria mais, queria filhos e filhas de todos os lugares. E é por isso que eu queria pensar, não naqueles outros milagres que não poderiam ser escritos em livros, mas pensar nessa narrativa toda que nós acompanhamos aqui no Evangelho de João. Pensar em cada encontro, na revelação de Deus, pensar na aplicação dessas verdades ao estudarmos o Evangelho de João. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é no Deus que se revela, a graça desse Deus que se revela. A gente precisa notar as trevas que nós vivíamos. Depois do pecado de Adão, o ser humano ele começou a... É como se ele estivesse caindo em um abismo e cada vez mais distante da superfície. Depois da queda da humanidade, o ser humano ele começa a experimentar toda a consequência e o julgamento do pecado. Ele experimenta a distância de Deus, não é isso que nós dizemos aqui? Ele experimenta a distância de Deus, ele experimenta a distância de si mesmo, não se conhece mais, não sabe quem ele é, se envergonha com o que vê. Ele se distancia também do seu próximo. Ele se distancia da sua esposa, da sua auxiliadora, do seu semelhante, mas se distancia também do seu irmão. Ele mata, ele começa a provocar todo tipo de maldade no mundo, ele começa a perambular pelo mundo como se fosse inimigo de si mesmo, do mundo, da criação. A própria natureza, a criação, não corresponde e é afetada pelo pecado, é afetada pela queda. Outro dia eu estava conversando com uns irmãos e falando sobre isso. De onde vêm as doenças? De onde vem
o caos do mundo, o caos climático, de onde vêm as guerras, de onde vem a maldade, os homicídios, de onde vem? Vem da queda. Depois que o homem se distanciou de Deus, ficou suscetível a toda maldade, maldade externa e maldade interna. Quem poderia nos salvar? Quem pode nos tirar dessa condição? Não é só uma condição de ambiente, não é só uma condição de aquele outro, o outro é o meu opressor, o outro é o meu inimigo. A questão é que nós nos tornamos inimigos de nós mesmos, inimigos de Deus. Em vez da comunhão com o Pai, em vez da comunhão com o próximo, em vez da comunhão com a criação de Deus, nós só buscamos o mal, nós só fazemos o mal. Deus deu a lei a Moisés, é verdade. Antes disso, Deus chamou Abraão, é verdade. Deus tirou o povo do Egito, é verdade. Deus deu um lugar para adoração, é verdade. Deus deu profetas ao povo, é verdade. Deu reis, nada disso foi suficiente. O ser humano continuava doente, o ser humano continuava oprimido, tanto pelas forças externas, satânicas e do inferno, quanto internamente o ser humano estava doente, e o ser humano está doente. Essa é a condição humana. Nós não conseguimos nos salvar. A mensagem do Evangelho é essa. Nós não conseguimos nos salvar, e é por isso que Deus precisa nos salvar. Mas note bem, o que Deus deve a nós. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe isso, mas eu queria trazer a consciência da realidade. Deus nada nos deve. Deus nada nos deve, meus irmãos. Nós que pecamos, nós que rompemos a amizade, a comunhão, Deus não era obrigado a salvar nenhum de nós. Deus, sendo Deus todo santo, todo justo e todo verdadeiro, poderia simplesmente exterminar a humanidade ou deixar que a gente mesmo se matasse. Quando a gente fala da graça de Deus, a graça comum, nós enfatizamos a doutrina de que Deus está, de alguma maneira, sustentando esse universo para que a gente não se engula. Você está entendendo? Para que a gente não extermine a nós mesmos e a esse planeta. Mas Deus não nos deve isso. Não nos deve isso. Não tem nenhuma obrigação moral de fazer isso. Poderia simplesmente nos deixar para lá. Mas perceba uma coisa. Deus não nos deve salvação. Deus não nos deve manter esse universo. Mas Deus não se contenta em simplesmente ficar alienado ou alheio a essa situação. Deus se envolve no processo. Sustenta uma realidade. Desenvolve uma história onde nós podemos chegar nesse ponto máximo que é Jesus Cristo e ser salvo. Mas Ele faz isso de maneira progressiva, alertando cada um dos nossos corações, do nosso entendimento, para que Ele ainda é, de que Ele existe e de que Ele tem desejo na nossa salvação. Deus se revela. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, o Deus que se revela. Abraão não buscava a Deus, mas Deus buscava Abraão, percebe bem? É o paradoxo do Evangelho, é a coisa que a gente não entende. Deus não precisava, olha só, o Adão e a Eva se escondem de Deus, mas Deus está procurando Adão e Eva. Deus está procurando se encontrar com os seres humanos. Deus está procurando se encontrar com Abraão, com Moisés. Deus está se encontrando com os profetas, está chamando o seu povo. Olha para o povo de Israel. Um povo que nega a lei, um povo que é rebelde, um povo que adora os ídolos, mas Deus insiste nessa relação. É a graça de Deus. O Deus que insiste nessa relação é o Deus que se revela, é o Deus que faz conhecer o seu nome, é o Deus que faz conhecer o seu caráter, o seu atributo. Deus tem desejo, e o desejo dele é ser conhecido de todas as pessoas da terra. Mas Deus não queria ser conhecido simplesmente pelo testemunho de um profeta, ou simplesmente de qualquer maneira. Deus não se contentou com o que falavam dele. Deus veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a mensagem de João. Deus se fez presente. Deus veio para o encontro. Quando a gente lê João capítulo 1, abre a sua Bíblia em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5,
Olha o que o texto vai dizer. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do homem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Jesus? É Deus. O Deus que criou todas as coisas. Tudo que existe, essa cadeira e a Bíblia, o papel que você está segurando na mão, o smartphone no seu bolso, a matéria criada, o ser humano do seu lado, só é possível a existência disso que você vê, que você toca, por causa de Deus. É Deus que sustenta, é Deus que cria, é Deus que dá o start em tudo aquilo que nós conhecemos com a nossa percepção. É Deus. Deus criou todas essas coisas, e todas essas coisas deveriam dar testemunho da bondade de quem Ele é. Principalmente nós, seres humanos, que temos inteligências e capacidade para fazer isso da maneira mais variada possível. Poderíamos fazer poesia, canção, escrever livros, filmes, nós poderíamos fazer isso de diversas maneiras. Mas o que acontece é que o relato bíblico diz que nós não estávamos interessados nisso. Nós fomos criados para a glória de Deus, mas nós não buscávamos a glória de Deus. Nós fomos criados para comunhão com Deus, mas nós estávamos empenhados em inimizade contra Deus. Percebe bem? Mas Deus ama tanto, tanto, cada um de nós, que Ele desenvolve um plano que nós chamamos da história da salvação ou da redenção, para alcançar inimigos e transformá-los em amigos, filhos de Deus. E nós fomos criados para Ele, gente. O natural, o lógico, seríamos, a partir do nosso primeiro respirar, glorificar a Deus. Mas não é isso que nós fazemos. Nós nos distanciamos desse propósito original. Quem pode nos trazer de volta para Ele? Quem pode nos resgatar dessa condição, dessa queda? A questão é que Deus não se contenta somente em revelar, porque a própria criação, e é isso que o salmista vai dizer, que a criação ela dá testemunho que existe um Criador. Paulo vai dizer aos Romanos, por exemplo, no capítulo 1, que o fato de a natureza apontar que existe um Criador já torna o ser humano indesculpável por reconhecer na coisa criada que existe um Criador e não glorificar e não agradecer. Percebe bem? A própria criação, ela revela que existe um Criador. Mas Deus não quer que a gente conheça Ele apenas como o Criador. Ele é o Criador. Mas Deus quer que a gente conheça Ele como o nosso Salvador. Nosso Salvador. Mas propriamente, na oração de Jesus, como o nosso Pai que nos salva. Está vendo? Então, no Evangelho, a gente consegue também encontrar a possibilidade da salvação pela fé na obra de Jesus. Perceba bem, Deus não quer simplesmente se exibir. Deus não é um Deus que fica se exibindo. Eu criei tudo, eu sustento todas as coisas. Não. Deus não está interessado em se exibir. Deus está interessado em se revelar para atrair o nosso olhar para Ele, para nos salvar. Para restaurar o nosso propósito original, nossa condição original nele. E para isso Ele precisa trazer salvação, redenção, perdão de pecados, novo coração, o Espírito habitando entre nós. Está vendo? É a mensagem do Evangelho. Quando a gente continua em João capítulo 1, versículo 10, olha só o que vai dizer. O Verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E a palavra conheceu aqui é a palavra relacionamento. Não é simplesmente eu sei que ele está lá, eu conheço. É como um homem conhece uma mulher. Está vendo? Na sua intimidade, ligado no relacionamento. O mundo foi feito para conhecer a Jesus, mas tendo Jesus não o conheceu. É isso que o texto está dizendo. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o povo judeu, o povo de Israel.
Deus separou um povo em um determinado tempo e em várias ocasiões convidou a esse povo a participar de uma aliança eterna. E esse povo rejeitou a Deus. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é o poder que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo? O poder de ser filho de Deus. Então hoje a gente está buscando poder para aparecer, para fazer, para se exibir, mas o poder que nós precisamos é o poder de ser filho de Deus. Esse é o poder que nós precisamos. Esse é o poder que nós necessitamos. O poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, de uma maneira extraordinária e milagrosa, nós, pela fé em Jesus Cristo, no nome de Jesus, nós somos salvos. Nós obtemos, então, salvação, novo nascimento. Uma coisa tão simples e tão complexa. Algumas pessoas, elas chegam nesse dilema de que não deve ser tão fácil assim. É só crer em Jesus? E a gente fala, mais ou menos, entendeu? Você tem que crer em Jesus, mas não creia como o mundo crê. Você precisa crer conhecendo Jesus. E conhecer é relacionamento. E relacionamento só por meio de encontros. Está vendo? Não é saber que Jesus. Não é simplesmente assistir o The Chosen, ou assistir o filme de Jesus no Natal. Eu sei quem Jesus é. Não é isso. É relacionamento, é comunhão, é ser encontrado. Está vendo? Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só que interessante. Significa então que esse encontro com Jesus, apesar de muitos de nós desejarmos, não é provocado por nós mesmos, não é da carne nem do sangue. É necessário então que Deus deseje. É a graça de Deus. E se é graça, já não tem mais a ver com aquilo que eu posso, com o meu mérito. Se é graça de Deus, significa o seguinte, meu irmão, você tenha ciência dessa doutrina, de que você foi encontrado por Deus. Deus, Ele preparou um momento, uma situação na sua vida, e Ele preparou o encontro, para que quando você se encontrasse com Jesus, por meio da palavra de Deus, você pudesse ser despertado para Deus. Em resumo, você só pode ver a Deus se Deus abrir os seus olhos. Em resumo, você só pode encontrar com Deus se Deus construir o caminho. Mas se você encontrou com Deus verdadeiramente, tenha consciência disso. De que Deus planejou, de que Deus desejou e de que Deus te atraiu para esse encontro. A mulher samaritana, que estava ali no poço de Jacó, no início da conversa, ela pensa que aquilo é ocasião, que aquilo é a sorte, que aquilo é o destino. Mas você não está entendendo? Jesus já tem um plano, Ele já tem um objetivo. Ele já quer encontrar com essa mulher mesmo antes de pisar em Samaria, no poço de Jacó. É isso que nós aprendemos em João capítulo 4. Está entendendo? Não é que Jesus passa e as pessoas vão se esbarrando por Ele como se fosse o destino, o acaso, a sorte. Não é sorte. Jesus planeja os seus encontros e no tempo certo, o seu coração, ele simplesmente se acorda para a verdade. Está entendendo? Então Deus deseja e Ele promove esses encontros até hoje. Até hoje. Está vendo? Faz parte da soberania de quem Deus é, do poder que Ele tem, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Deus não é um Deus pequeno e fraco, Deus tem tudo sobre o seu controle. E a gente crê nisso. Porque não há nada que aconteça na sua vida que passe despercebido. Deus cuida de cada um de nós. E foi Deus que encontrou com a gente. Foi Deus que planejou o encontro. Você pode dizer, como que você foi salvo? Como que você creu em Jesus? Mas foi assim. Não foi sorte. Cada uma das coisas que aconteceu na sua vida aconteceu com um objetivo, que seu coração se abrisse para Jesus. E se abriu, não foi? Tem gente aqui que relutou muito. Tem gente que considerava Deus como inimigo. Eu tinha raiva de Deus, porque eu olhava para a minha vida e falava assim, não é possível que Deus existe, porque eu não gosto.
E eu ficava com raiva e às vezes até praguejava dentro de mim quando alguma coisa ruim acontecia mal. Mas aos poucos o coração de pedra foi sendo quebrado e trocado pelo coração de carne, e aquele que eu odiava passei a amar. Como se pudesse ter esse entendimento de que, por que eu não me abri antes? Por que eu não olhei antes? Por que eu não enxerguei antes? Que é assim mesmo. É a sabedoria de Deus que vai confundindo a sabedoria humana. Está vendo? Então é isso que o texto vai dizer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O povo de Israel adorava a Deus, isso aí é verdade. O povo judeu busca o mesmo Deus que nós buscamos. Qual é a diferença? Eles ainda não descobriram que Deus se fez filho, se fez carne, e o filho não foi conhecido. Você está entendendo? O que falta na doutrina judaica? A ideia da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que falta. É o básico. É o conhecimento de Jesus como filho. Eles não chegaram ao entendimento de que Deus tem um filho. Está vendo? Mas o filho foi conhecido diante de nós. O filho habitou nesse mundo cheio de graça e verdade. E a gente não sabia que Deus tinha um filho. Mas por meio do testemunho do Evangelho, por meio do bom testemunho do Evangelho, nós nos encontramos com o Filho. Então a gente pensava que Deus estava lá, mas os nossos olhos se abriram e a gente percebeu que Deus está aqui, no Filho. A gente pensava que Deus estava lá, com uma barba branca e um tridente na mão, sentado no trono e governando de longe. Mas a gente descobriu que Deus enviou o seu Filho nesse mundo. Viveu entre seres humanos cheios de graça e de verdade. E os discípulos viram a glória do unigênito. Descobriram que Deus é Pai. Deus é o Criador, verdade. Deus é santo, verdade. É o soberano, é verdade. Deus sustenta todas as coisas, é verdade. Ele tem poder para fazer e desfazer, é verdade. Mas a gente não sabia que Deus era Pai. E a gente descobriu que Deus tem um filho, e o seu filho é Deus. Mas em Jesus Cristo nós descobrimos que o Pai de Jesus também quer ser o nosso Pai. É a mudança no Evangelho, é a coisa maravilhosa. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, que também é Deus, pode testificar no nosso espírito que nós também somos filhos de Deus. Na cabeça do homem normal, natural, não faz sentido uma coisa dessa. Como que um Deus santo pode ter filhos pecadores? Não faz sentido. Mas no Evangelho, gente de todos os lugares do mundo, gente como eu e você, podemos nos tornar filhos de Deus. Quer dizer que a gente não é somente perdoado? Quer dizer que a gente não é só simplesmente isentado das... Não. A gente se torna filho de Deus. Participantes dessa comunhão. Significa que o encontro com Jesus não vai acontecer só uma vez. O encontro com Jesus aconteceu e é permanente na vida daquele que é salvo. Você se encontra com Jesus aqui na igreja? É verdade. Mas você se encontra com Jesus todos os dias por meio do Espírito Santo. Está vendo? Nunca, a gente não pode dizer que nenhum ambiente, o ambiente, o lugar... Você não está mais preso a lugares, entendeu? Você não está mais preso a um templo. Você está livre para ter comunhão e encontro com esse Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Deus está acessível para nós. Está vendo? É a maravilhosa notícia do Evangelho. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Nós que estávamos distantes de Deus, nós que estávamos afastados por um abismo enorme, agora fomos transportados para perto de Deus. Na linguagem do apóstolo Paulo, para o reino de Jesus. Nós nascemos de novo. Aquilo que para Nicodemos era uma dificuldade, que ele não conseguia compreender, nós experimentamos. Nós podemos ver o reino de Deus por meio do Evangelho, por meio do Espírito. E é uma atitude de fé. Então nós temos em Jesus a possibilidade da salvação, não é isso?
mas a gente precisa ter esse entendimento. Como que nós encontramos com Jesus? Para que alguém se achegue a Deus, para que alguém encontre com Deus, o Criador, é necessário, nas linguagens de João Calvino, é necessário que a Escritura seja a nossa guia e mestra. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Que Jesus pode ser encontrado por meio das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para a repreensão, para o ensino, para a formação do bom cristão em toda boa obra, ele está dizendo o seguinte: aquilo que é necessário para que nós conheçamos a Deus e vivamos diante de Deus, está preservado nas Escrituras. Então, para nós, meus irmãos, isso aqui não é simplesmente um livro literário milenar. Se fosse, já seria extraordinário. Mas isso aqui para nós é a palavra de Deus preservada, para que a gente encontre Jesus Cristo. Talvez você não se encontre com Jesus corpo aqui, está entendendo? Jesus não vai aparecer para você, pelo menos agora, né? Que daqui a gente está esperando, a gente vai ver. Mas, por enquanto, você encontra com Jesus por meio dessa palavra. Aí você fala: Tiago, mas a Bíblia é tão difícil. É por isso que a gente precisa passar tempo olhando para isso aqui, porque Deus poderia fazer várias coisas. Ele poderia criar um telão Full HD, 18K, sei lá, qualquer coisa, e deixado eternamente contando a história de Jesus para nós. Mas não, ele escolheu usar seres humanos, pecadores, limitados, para preservar o bom testemunho de Deus ao longo da história. Está vendo? Deus desejou ser assim. Teria maneira mais fácil? Talvez para mim e para você teria. Jesus poderia, por exemplo, aparecer para toda pessoa, né, fisicamente. Mas não, ele escolheu preservar o testemunho. Aquilo que as pessoas viram e ouviram a respeito de Jesus. E por meio da fé, nós cremos que o testemunho delas, ou seja, o testemunho de João, Mateus, Marcos e Lucas, é verdadeiro. E por meio da fé, todas essas palavras, que são palavras realmente difíceis de estudar, todas essas palavras fazem sentido, e é por isso que precisa de empenho. É por isso que nós precisamos que a Escritura, de fato, nos guie a Jesus, seja nossa mestra, ou seja, ela nos discipline, nos ensine como um bom professor faz, como um bom tutor faz. Não é isso? Os Salmos 29, por exemplo, e você poderia abrir em Salmos capítulo 29, para a gente poder meditar nessa verdade. Salmos capítulo 29, foi os Salmos que nós lemos aqui nessa manhã, não foi isso? Salmos capítulo 29, diz: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem, a voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa o dilúvio, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Perceba bem a voz do Senhor, a voz do Senhor. Onde está a voz do Senhor, meu irmão? Você quer escutar a voz do Senhor? A palavra de Deus. Aqui estão os relatos da voz do Senhor, das palavras do Senhor, da voz de Jesus, das palavras de Jesus.
e daquilo que aquelas pessoas fizeram ao obedecer à voz do Senhor, a voz de Jesus. Tudo que nós temos aqui é ou a manifestação da voz, da palavra de Deus, ou é a manifestação da obediência ou da reação das pessoas à palavra e à voz de Deus. Está vendo por que a palavra de Deus é tão importante para nós? Então nós precisamos pensar nisso. A criação, ela dá o testemunho da glória de Deus. A criação, ela dá o testemunho de que Deus realmente existe e é realmente digno de toda honra e toda glória. Mas a voz de Deus, a palavra de Deus, nos instrui e nos guia a um encontro com esse Deus que se revela em Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo vai dizer aos discípulos no caminho de Emaús de que toda a Escritura apontava para esse momento, quem ele era, aquilo que ele faz. Está vendo? Qual que é a grande sacada para você ler as Escrituras? Você buscar encontrar com Jesus em todo o texto bíblico. Não fazer essa divisão de que no Antigo Testamento eu não tenho um Jesus e por isso ele não pode ser encontrado lá. Lê de novo. Vá com atenção e veja os profetas, a lei, os reis, os juízes, as pessoas desenvolvendo a expectativa no encontro com o Messias, o Filho de Deus. E veja se Jesus está lá. Porque é bem provável que ele também esteja ali. E você vai reviver uma fé que você pensava que estava limitada a somente alguns escritos. Mas toda a Escritura, ela pode nos preparar para esse encontro com Jesus. E é somente por meio das Escrituras. Por isso, você não deve crer em um Jesus que esteja desconectado das Escrituras. Por que a gente enfatiza tanto pregação, Bíblia, Palavra de Deus? Fundamento bíblico. Por quê? Porque qualquer Deus que não esteja fundamentado em uma verdade não é digno de crença. E o nosso, que é o Jesus Cristo, também preservou uma verdade para que nós pudéssemos conhecê-lo. Amém? E a verdade das Escrituras. É por isso que é tão importante a Bíblia na sua vida. Ok? Mas esse Cristo que nos encontra, esse Cristo que nos revela, esse Cristo que nos atrai, esse Cristo que nos encontra e nos transforma, também nos prepara ou nos chama para transformar. Essa que é a questão. Todas as pessoas que foram verdadeiramente encontradas por Jesus, elas precisam também viver como Jesus. Não é isso que João vai dizer? Vai relatar a respeito de Jesus? Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também o quê? Envio vocês. Então, a mesma forma que nós fomos encontrados por esse Jesus, nós precisamos reproduzir essa vida de Jesus nos lugares onde nós formos enviados. Tá bom? Então, nós vamos pelo mundo pregando o Evangelho, nós precisamos proclamar essa paz de Deus, o shalom de Deus, por meio da presença de Jesus, por meio da mensagem de Jesus. Nós andamos por esse mundo, como diz o apóstolo Pedro em um dos seus sermões em Atos, ele vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ungido com o Espírito Santo e com poder para andar por toda a Galiléia, toda a Judéia, desfazendo as obras de Satanás, assim como Jesus veio e foi enviado pelo seu Pai, assim nós também buscamos andar. Assim nós também buscamos viver nessa sociedade. Cheios do Espírito de Deus, proclamando o Evangelho de Deus e desfazendo todas as obras de Satanás e do inferno. Está vendo? Então a resposta que nós damos a esse Deus que se revela é a resposta viva e eficaz. De que primeiramente nossa vida está sendo transformada. Mas de que essa mensagem é tão boa e essa transformação é tão excelente em nós, que nós não podemos conter ela para nós mesmos. Nós precisamos alcançar as pessoas que vivem em nossa volta. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos nos envolver com a nossa cidade. Nós precisamos nos envolver com os nossos parentes, com os nossos amigos de escola ou faculdade, de trabalho. Nós precisamos nos envolver com o problema da pobreza. Nós precisamos nos envolver com as nossas crianças. Uma matéria saiu recentemente,
de que o Brasil é o segundo país que é mais engajado no tráfico e no abuso e exploração de crianças. O segundo país no mundo. A igreja não pode olhar esse relato, esse dado e se calar e fechar os olhos. Se Cristo de fato habita em nós por meio do Espírito Santo, nós precisamos ir lá onde as trevas estão mais densas. Não é isso que nós lemos em João capítulo 1? Que as trevas não prevaleceram contra Jesus? Não é isso que nós falamos tanto aqui na nossa igreja, Mateus 16, 18? Que as portas do inferno elas não podem prevalecer? Então é a hora da gente poder também aprender que nós fomos libertos das trevas para libertar por meio do Evangelho outras pessoas que também vivem em trevas semelhantes. Está vendo? Então, meu irmão, eu preciso que você se engaje mais. Eu preciso que você se engaje mais em conhecer a Deus, em se encontrar com Deus, em viver para esse Deus que te salvou e que te resgatou. Vir ao culto ao domingo não será o suficiente. Eu sei que cada um está vivendo uma fase, ok? Mas você que é antigo e velho de igreja, meu irmão, não importa a sua idade, nós precisamos que você se desperte. Porque se você escutar a palavra de Deus hoje, como diz as Escrituras, não endureça o seu coração como fizeram as pessoas no deserto. Se hoje a palavra de Deus vem ao seu encontro, ao seu coração, é hora de responder a esse mesmo Senhor e Deus, a esse Rei, e dizer: eis-me aqui, Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu quero me envolver, eu quero proclamar o seu Evangelho, eu quero alcançar as pessoas da minha cidade, eu quero me engajar com aquilo que nós estamos vivendo, eu não posso ignorar mais o mal. E tem gente na nossa sociedade que é maluca, que acha que se engajar com o mal é ir para a rede social fazer textão. É uma coisa idiota, uma das coisas mais idiotas que a gente vive no nosso tempo. A pessoa ela fica indignada. Ah, tem alguém passando fome, aí o que a pessoa faz? Ela vai postar um textão para lacrar e critica político, e critica a igreja, e critica não sei o quê, e critica o empresário. Quando Deus te der a oportunidade de ver o mal, Ele não quer que você vá para a internet. Ele quer que você vá lá para aquele problema. Você está entendendo? Se engajar com Deus, se engajar com a obra de Deus, responder ao Evangelho, é você ver alguém passando fome e ser a resposta de Deus para essa pessoa com a sua vida, com os seus recursos, com o seu tempo. Então tem gente na nossa sociedade que acha que agora o mundo é virtual. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é irrelevante. Está entendendo? É irrelevante, é legal, é bacana, eu também gosto, mas é irrelevante. Se tem alguém doente, a gente não vai poder mandar mensagem para a pessoa, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá visitar, vamos orar. Tem alguém que está fraco na fé, tem alguém que precisa de que uma visita, você quer conhecer, você quer encontrar com Deus, porque Deus ainda está encontrando com essas pessoas. Vá lá, entre na casa das pessoas, decida visitar aquele parente, aquele amigo, ou abra a sua casa para receber essas pessoas. Está vendo? Você está achando que o problema de drogas, de tráfico, você está achando que o crack é um problema? Tem uma forma de acabar com esse problema. Se o Evangelho chegar primeiro na vida dessas pessoas. Eu trabalhei muito tempo na rua com evangelismo e missões. Algumas pessoas aqui conhecem. E era uma coisa que me deixava em parafuso, confuso. Quando eu chegava para pregar o Evangelho, às vezes para a pessoa que estava ali, assolada pela droga, e a pessoa me dizia: eu já fui diácono de uma igreja, eu já fui obreiro de uma igreja, já cantei na igreja. E eu falava assim: meu Deus, por que essas pessoas passaram por nós e a gente não abraçou, a gente não cuidou? O que aconteceu? Mas aí a gente fica pensando assim, formas complexas demais de agradar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você talvez não precise, talvez muitas pessoas aqui não vão subir na favela, ou talvez não vão entrar num presídio lá na Dutra Ladeira. Talvez alguns poucos sim, talvez muitos não. Mas eu queria te alertar para uma coisa.
existem pessoas que estão se perdendo do nosso lado. Existem pessoas que precisam de encontros. Mulheres, como as mulheres samaritanas. Cegos. Coxos de nascenças. Gente que está se questionando se Deus de fato existe. Se o Messias já chegou. Se Deus se importa realmente com o meu casamento ou com a criação dos meus filhos. Tem gente à nossa volta que está se fazendo essas perguntas. Tem gente à nossa volta que está cogitando se entregar às ideologias e às coisas desse mundo. E às vezes é gente que está do nosso lado, é gente que passa pela gente, é gente que pega o elevador com a gente, é gente que pega o ônibus com a gente, é gente que trabalha com a gente. Às vezes é gente que entra na igreja com a gente. Então, eu queria primeiro te incentivar. Tudo isso que eu falei, que talvez deve mexer com a gente, mexe com a gente, não é feito pela força do próprio braço. Tá bom? A gente não vai mudar o mundo também, é isso que eu quero dizer para você. O mundo, nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos alcançar pessoas. O máximo que a gente conseguir. Não é essa a estratégia do Paulo? Quem eu conseguir, não significa de todos, significa mudar o mundo, não vai virar um Éden tudo de novo, não vai virar mesmo, é quando Jesus vier. Mas enquanto isso nós encontramos com as pessoas. E por meio dos encontros, dos nossos encontros, Cristo se encontra também com elas. Pregação do Evangelho, discipulado, bom testemunho, envolvimento com boas obras. Cristo está interessadíssimo nessas pequenas e simples coisas que a igreja fez ao longo dos milhares de anos que ela existe. Então nós não podemos ser igreja de internet, nem igreja de domingo. Nós precisamos ser igreja do mundo real. Tá bom? Então é essa a convocação. Nós lemos o Evangelho de João para isso. Nós não queremos só conhecimento, nós queremos transformação. A gente não quer só, uma boa palavra, eu não quero estar aqui, sair mais animado. Eu quero sair constrangido a buscar a Deus. Mas olha só, eu li Gálatas capítulo 6 essa manhã, não é isso? O primeiro lugar que nós vamos ver a transformação de Deus em nós é por meio da comunidade de fé. Nós vamos fazer bem a todos, mas principalmente da família da fé. Às vezes a gente esquece que existem pessoas ao nosso lado. E eu sei que é difícil, viu, meu irmão? Sei que tem dificuldade com relacionamento. É isso mesmo. Nós vamos ter que treinar o amor aqui dentro, para a gente poder amar o mundo. Entendeu? Amar de verdade, não é simplesmente ali um encontro, acabou, não. É amar permanentemente. Então o amor de Deus precisa ser visto na vida em comunidade, para que o mundo possa testemunhar desse amor também. Para que quando essa pessoa que for resgatada e alcançada pelo Evangelho, possa chegar aqui e ela ver que o nosso discurso não é uma farsa, mas é uma verdade que a gente está buscando, se esforçando para viver. Tá bom? Então é isso. Você quer encontrar com Jesus? Eu também quero. Eu quero viver também essas narrativas, essas histórias e muitas dessas coisas. Eu também quero. E eu oro para isso. E a certeza que eu tenho é que por mais que eu seja imperfeito na execução, o Espírito Santo nos consola e nos ajuda em todas as coisas. Por causa da morte de Jesus Cristo, nós temos o Espírito habitando em nós. Amém? Confirmando o nosso chamado, confirmando a nossa missão, nos incentivando, nos estimulando, dizendo para nós aquilo que precisa ser mudado. Essa é a graça e o Evangelho de Deus, e o benefício de estar nessa aliança, nesse encontro. Amém? Por isso que nesse momento eu queria te convidar a ficar de pé